Muito bem, meus amados, acabamos de cantar Sua fé Jesus contemplará, não é isso que acabamos de cantar aqui? Esse hino tão tradicional, tão lindo e tão verdadeiro. Vamos falar sobre esse assunto hoje, então. Vamos falar sobre a questão da fé. Afinal de contas, a fé move montanhas, não é isso que está escrito? O Senhor Jesus não disse? Vamos abrir nossas Bíblias, então, em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Tamara, eu estou usando hoje a ACF, tá? Corrigida Fiel. Perdão, ARC, é Revista e Corrigida. Tem sempre que olhar para não dar essas confusões. Estou na Revista e Corrigida. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler do 1 ao 5. Lá no comecinho diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Jesus Cristo, Senhor nosso. Então ele deu aqui aquela introdução, se apresentou e saudou Timóteo. E agora ele começa a dar aquele carinho no Timóteo, né? Seu filho na fé. A partir do verso 3. Dou graças a Deus a quem desde meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Que bela declaração para um pai na fé fazer a um filho na fé. Eu não me canso de orar por você, Timóteo. Noite e dia você está nos meus pensamentos e nas minhas orações. Isso é amor. Verso 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, de alegria. Havia uma relação muito próxima, um apego muito próximo entre o coração de Paulo e o coração desse jovem pastor, Timóteo. Verso 5, e é aqui que nós vamos terminar no verso 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Vamos orar? Senhor, eis aí a tua palavra e é nela que queremos meditar nessa noite. Peço que o Senhor fale, que o Senhor cresça, que eu diminua, que corações e mentes sejam rendidos ao teu Espírito Santo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. O assunto desta noite, meus irmãos, está exatamente no versículo 5. Quero falar com os irmãos sobre uma fé não fingida. Veja que no versículo 5 o apóstolo Paulo aponta que conhece Timóteo, né? Ele já vem falando desde o versículo 3 de como ele tem esse amor, essa proximidade com a pessoa de Timóteo. E agora ele vai dizer que nele habita com certeza uma fé que não é fingida. E essa fé ela veio lá de trás, ele aprendeu com a mãe, e a mãe aprendeu com a avó. A palavra grega aqui, e o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra grega aqui traduzida como não fingida, nessa minha versão, em algumas versões ela também é traduzida como sincera, a tua fé é sincera. Essa palavra é anupócritos. O que significa
nupócritus. Olha o upócritus, o que te lembra? Hipócrita. Então, quando Paulo está dizendo anupócritus aqui, está adjetivando esta fé de Timóteo, da sua família, está dizendo, é uma fé não hipócrita, não é uma atuação, é algo que vem do âmago do ser. A gente percebe que você verdadeiramente vive uma vida de fé, Timóteo. E pelo que lemos aqui no conjunto das duas cartas, estamos hoje trabalhando especificamente com o capítulo 1 da segunda carta, mas lemos nos capítulos, das duas cartas, quando lemos juntos, encontramos as informações. Timóteo era filho de mãe judia, mas o pai dele era grego. E o pai, apesar de grego, parece ter sido um homem justo e permitiu que a mãe instruísse Timóteo. Timóteo, na outra carta, Paulo vai dizer, você desde pequeno conhece as sagradas letras. Foi instruído na palavra de Deus desde pequenininho. Aprendeu os mandamentos, aprendeu sobre os profetas, aprendeu sobre a esperança do Messias que viria. Portanto, Timóteo, embora para muitos não fosse visto como um judeu, pelo menos não puro, até porque ele não era circuncidado, Paulo é que vai, em outra ocasião, realizar a circuncisão, mas isso é uma história para outro dia. Então vejam, esse menino, Timóteo, desde cedo aprendeu as sagradas letras. Desde cedo ele foi instruído e aprendeu a palavra de Deus. Sua mãe foi o veículo desse ensino. A mãe foi quem ensinou, porque o pai era grego, o pai provavelmente não tinha esse conhecimento. A mãe se preocupou em passar as sagradas letras para o jovem, para o menino Timóteo. E vemos agora também que a avó, antes da mãe, já tinha passado também. Estamos diante de uma família para quem o conhecimento de Deus e a fé na sua eterna palavra era fundamental. Fundamental. E eu sempre falo para os irmãos que conhecimento é fundamental. Quarta-feira passada recebemos aqui a comunidade escolar, a escola Brilho de Sol aqui da nossa esquina, fez a sua cantata de Natal, a sua apresentação musical na última quarta-feira, os irmãos até estavam, foi muito bonito, foi menos gente do que ano passado estava botando gente pelo ladrão, esse ano foi um pouco mais tranquilo, foi uma bela cantata, foi uma cantata sobre Jesus, porque afinal o professor de música, ele é batista também, e então aproveitamos para abrir as nossas portas e oferecer esta cantata deles mesmos, e então dar uma palavra. E a palavra que eu dei aqui nessa quarta-feira foi uma palavra sobre a instrução, foi uma palavra sobre o ensino, e eu dizia, olha, nós batistas primamos pelo ensino, nós gostamos dessa coisa do ensino, nós somos conhecidos por estudar este livro, por estudar a palavra de Deus, por isso damos boas-vindas à escola aqui, e é sempre bom ver que as crianças estão crescendo, estão aprendendo, aqueles que entraram lá no começo desse ano, muito mal conhecendo uma letra ou outra, saem ao final sabendo ler, sabendo escrever, e o avanço que isso traz para a vida de uma criança é um momento realmente fantástico. A mãe e a avó de Timóteo fizeram isso. E conhecimento é muito bom, muito bom. Mas aqui, no caso de Timóteo, havia algo mais, aquilo que a gente chama de o plus a mais, que o povo fala aí. Não havia apenas conhecimento arquivado na cabeça, porque uma coisa é você colocar conhecimento, encher a tua cabeça de conhecimento.
Mas conhecimento da palavra de Deus, ele precisa ser misturado com uma coisa chamada fé. Mais importante não era o conhecimento arquivado na cabeça, e sim a fé que estava no coração de Timóteo. Conhecimento pode acontecer sem fé? Pode. A pessoa pode ser instruída e aprender muita coisa sobre a palavra de Deus. Já contei para os irmãos que eu mesmo tive um vizinho na minha infância e adolescência, um vizinho que gostava de uma cana, bebia, perdia a linha, mas o homem era versado na Bíblia, o homem conhecia de Bíblia, conhecia personagens, conhecia textos, conhecia contextos. E eu, adolescente na igreja, 12, 13 anos, ele às vezes bêbado me dava aulas de Bíblia. Aí eu te pergunto, de que adiantou aquilo para ele? De que lhe adiantava o conhecimento sem fé? Conhecimento sem fé pode dar frutos? Pode. Vou te explicar que tipo de frutos o conhecimento pode dar sem fé. Conhecimento sem fé, ele pode dar o fruto do zelo, mas é um zelo sem fervor. É o zelo pelo conhecimento. Olha só, não está escrito isso, está escrito aquilo outro. E só. Ele não tem fervor por aquilo que está sendo dito. Ele simplesmente está apontando onde estão os pontos, onde estão as vírgulas e o que está escrito no texto. É um conhecimento. E isso ensoberbece. Esse conhecimento que vai gerar um zelo sem fervor, faz o que fazia com o meu vizinho. Ensoberbece. Eu sei o que está escrito, você se diz crente e sabe menos do que eu. De que adianta um zelo sem fervor? De nada. Conhecimento sem fé leva a isso. O conhecimento sem fé também pode gerar um outro tipo de zelo, que é um zelo sem amor. E cantamos na manhã de hoje que se não tivesse amor, de nada valeria, proveito algum teria. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. E lá no final ainda vai dizer que permanecem agora a fé, a própria fé, a esperança e o amor, dentre os quais quem é o maior? O amor. O conhecimento sem fé, ele pode gerar um zelo, mas esse é um zelo que será exercitado sem amor. Sem amor pelo próximo, você vai humilhar o próximo, pelo seu excesso de conhecimento, mas pelo seu não amor, nem pela palavra, e nem pela pessoa em quem você está descarregando aquele conhecimento para pesar sobre ela, para humilhá-la. Estes são frutos de um conhecimento sem fé. Mas o pior dos frutos do conhecimento sem fé, com certeza é o cinismo. E quando a pessoa cai no cinismo, meu amigo, não tem volta. Querido, tudo bom? Bom dia, eu vim lhe convidar para ir lá na nossa igreja, vai acontecer um evento, ou quero lhe oferecer este folheto aqui da palavra de Deus. O sujeito olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5, Salmo de Davi, conheço bem, o versículo 4 ainda vai dizer assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Ah, você conhece a palavra de Deus? Conheço sim. E aí? Não creio em nada disso aí não. Olha, durante um tempo eu acreditei, durante um tempo
eu busquei, durante um tempo eu estive na igreja, mas agora, sinceramente, isso são apenas palavras. Eu entendi pela ciência que tudo isso aqui, na verdade, é só um mito. Essa pessoa não misturou o seu conhecimento bíblico com a fé, e ela foi levada ao cinismo, ao abandono, e muitas vezes, no meio acadêmico, você vai encontrar teses, trabalhos científicos, acadêmicos, na área de sociologia, na área de filosofia e em outras áreas humanas, usando a palavra de Deus apenas para desmistificar o que está nela. Mas isso nem é o pior ainda, porque o cínico, quando está fora da igreja, já é suficientemente ruim. O problema é quando o cínico está dentro da igreja. E o sujeito está dentro da igreja, e o sujeito veste um manto de pastor. E ontem eu tive na formatura lá do Seminário Betel, os irmãos viram a foto, e ao final houve lá o juramento, eles de braços estendidos, jurando usar a Bíblia como a única regra de fé e prática, pregar a Bíblia e não sair do que está dentro da Bíblia. E no final do juramento, do formando em teologia, ainda se diz assim: prometo solenemente que, caso deixe de crer na Escritura, deixarei qualquer papel pastoral que exerça e qualquer coisa que eu faça na igreja, alguma coisa nesse sentido. Deixarei os cargos eclesiásticos, porque é impraticável um sujeito que não crê na Bíblia. Olha o que Paulo fala sobre Timóteo: uma fé não fingida. E foi preciso que alguém colocasse no juramento do teólogo que, se você, porventura, no futuro vier a descrer, então você deixará, você vai descer do púlpito e vai fazer outra coisa, porque você não está em condições, você não está em consonância com a palavra de Deus, portanto não pode ser usado para pregar a palavra de Deus. Mas temos visto gente cínica por aí, que tem infelizmente muito conhecimento arquivado na cabeça, mas não tem fé no seu coração. Fruto disso aí, cinismo. E cinismo tal que tem guiado outros tantos ao cinismo também. Precisamos atualizar a Bíblia tem que ser atualizada, tem um aí berrando isso e repetindo isso. Temos que atualizar a Bíblia. Este caiu no cinismo, este deixou de perceber que a Bíblia, como ela mesma diz, a palavra de Deus está firmada no céu. E ele agora acha que ele tem a autoridade para atualizar a Bíblia, para torná-la mais palatável aos perdidos. Ou seja, ele quer usar a Bíblia distorcida para encaminhar os perdidos pela Bíblia para o inferno. Isso é o cinismo no máximo. No máximo. E tem gente cínica por aí. Vocês sabiam que tem igrejas à venda? Você procurar, você vai encontrar na internet, tem lá um anúncio que andou rolando há uns anos atrás: vendo igreja evangélica com tantos membros. Está lá. Está lá. Tem igreja aí grande hoje que está discutindo, brigando. Essa semana saiu uma ordem para que uma igreja pudesse ser retomada pela justiça, inclusive com arrombamento. Por quê? Porque quem entrou com aquela ação está
preocupado em pastorear as almas que estão ali, ou porque é uma igreja que tem não sei quantos milhões de reais de entradas anuais. Porque se for a segunda opção, estamos diante de um cinismo muito grande. Percebem, meus irmãos? E eu vi 2 casos aí recentes de igrejas grandes em que as coisas estão estranhas. E eu falei para minha esposa, graças a Deus, obrigado, Senhor, porque eu sou pequeno. Graças a Deus, porque esse tipo de problema não tenho. Tenho meus irmãos, amo meus irmãos, isso aqui é uma igreja. Aqui não vai ser posto à venda e digo, olha, vendo aí a igreja, já tem tantos irmãos, é só chegar lá. Isso é cinismo. Isso é fruto de conhecimento, sem fé. E vou além, sem temor. Tá, pastor, já entendi. Conhecimento precisa ser agregado com fé, senão dá ruim. Isso. Mas e fé sem conhecimento, funciona? Será que é melhor o quadro de ter fé e não ter conhecimento? Olha, eu vou te dizer que lá na Bíblia diz que não. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então isso aí está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas antes, só para a gente voltar e matar, faltou uma referência aqui. Tamara, por favor, Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Só para fechar a ideia do conhecimento sem fé. Hebreus 4, 2. Conseguiu? Vou ler aqui na minha versão. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, ou o evangelho, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então aqui eu encerro novamente o primeiro ponto, a questão do conhecimento sem fé. Agora, a fé sem conhecimento, ela também é um perigo. Alguém já disse uma frase muito inteligente que diz assim, se você não lê, é obrigado a acreditar naquilo que os outros te dizem. Percebe? Quem lê a Bíblia não vai cair em qualquer conto do vigário, em qualquer vento de doutrina. Você tem conhecimento de fonte primária, você é um leitor assíduo da Bíblia. E o Senhor mesmo disse, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. E quantas igrejas hoje são portas abertas e estão lotadas de gente que não tem conhecimento e que não quer ter conhecimento. É uma porta aberta, escancarada, e ainda diz assim lá em cima, Jesus Cristo é o Senhor. E você entra ali, e o nome de Jesus só é falado no seguinte sentido, traz aqui que Jesus vai multiplicar, traz o desafio que Jesus vai dar 7 vezes mais, vai dar 20 vezes mais, traz o teu tudo que a gente vai queimar lá na fogueira santa e Deus vai fazer e Deus vai te abençoar. Traz que a gente vai te vender aqui 20 ml de óleo ungido, apenas R$1.000. É para oferta aqui do templo ou do não sei o que, do bispo. Teve um que foi um dos mais caros de pau que eu vi. Nós estamos fazendo uma grande obra, nós estamos fazendo uma grande construção e você vai colaborar aqui com um tijolo. Gente, sem brincadeira, o tijolo era um tijolo de plástico, desse tamanho assim, que cabia num chaveiro. Era R$1.000 o tal do tijolo.
É brincadeira um negócio desse. E o povo da fé sem conhecimento está atrás dessa turma. Vai atrás deles e joga dinheiro porque acredita no que ouve, impregnados pelos ouvidos. A pessoa não quer conhecer a Deus, a pessoa quer resolver a sua bronca, resolver o seu problema. Ah, mas eu estou desempregado, eu estou com problema na minha vida, minha mulher está me deixando. Olha, vamos lá na minha igreja que lá acontece milagre. Aí tu chega lá. O bispo começa a falar e dizer, e aí chama um, vem cá, me conta aqui a tua história. Não, porque bispo, eu morava com a minha sogra, morava de favor com a minha sogra no quarto dos fundos, e era perto da casa do cachorro, e era uma fedentina danada quando tinha calor, era um calor danado, quando fazia frio, era um frio danado, quando chovia, enchia, ficava cheio de lima, era um horror aquele negócio. Não tinha porta, bispo, não tinha porta, como é que você fazia? A gente tinha lá um lençol rasgado que a gente usava como porta naquilo ali. E aí eu vim na fogueira santa e eu dei o meu tudo. E tu pensa, ué, mas não tinha nada, deu o quê? É lógico, não é? Mas deu tudo, vai entender. E agora? Agora não, bispo, agora eu sou empresário, minha mulher é empresária, nós hoje estamos morando numa bela de uma casa, bispo, hoje a minha sogra é que mora comigo, e ela mora num quarto que parece um palacete na nossa casa, e a gente tem um carro do ano, os filhos têm carro do ano, meus filhos estão fazendo faculdade, minha filha está estudando no exterior. E aí o olho do sujeito vai crescendo, 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 e ele fica, e ele chega a babar, e ele diz, eu dou é tudo. Fé colocada sem conhecimento leva a uma desgraça na vida da pessoa. Quanta gente hoje declara ter fé em Deus, mas anda vagando de um lado para o outro, vagando de um lado para o outro, sendo jogado por qualquer vento de doutrinas. O Senhor Jesus falou que quando Ele antes que Ele venha, isso vai acontecer muito. Ele disse, olha, haverá falsos cristos. Dirão, Cristo está ali, e todos correrão para lá. Ou está aqui, e muitos correrão. E Ele disse, não vão atrás desses. Porque todo olho verá, quando o Filho do Homem vier, e como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, todo olho verá a vinda do Filho do Homem. Tem gente correndo atrás aí, a beça, de coração, de fé colocada naquilo ali. E quando abre os olhos para o golpe, é tarde demais. Entrou nem tão mal como pensava e saiu arrasado. Essa gente que anda sendo jogada por ventos de doutrinas, porque não tem a mínima base da palavra de Deus. Porque a única coisa que essa gente prega da palavra de Deus é, vamos lá em Malaquias, trazei todos os dízimos e ofertas, diz o Senhor. É só isso que é pregado. E promessas e mais promessas de dinheiro, se você botar dinheiro. Malditos sejam. Malditos sejam. E ainda vendem igrejas cheias dessas pessoas. É preciso então, meus irmãos, já que vimos que conhecimento sem fé não serve, e que fé sem conhecimento também não adianta de nada, o que vocês acham que é preciso? Um somatório. Timóteo conhecia desde cedo as sagradas letras, tinha o conhecimento. E agora Paulo está afirmando que nele havia uma fé. E ele qualifica essa fé, ele diz, é uma fé não fingida, não hipócrita, é sincera. 3 coisas para a gente matar aqui, para a gente destacar ainda sobre o que aprendemos nesse texto. Primeiro, acho que não é segredo para ninguém aqui, mas é preciso dizer que se existe uma fé não fingida, é porque a fé pode ser fingida. Nem todo mundo que está na igreja
tem fé. Nesta e em todas as outras. Tem gente que dentro da igreja, ai meu pai, meu Deus, levanta a mão, chora, e faz e acontece. Você diz, rapaz, isso aí está voando na fé. Quando você vai ver de perto, o quê? Aquela ali não pode ser. A fé pode ser fingida. Há um ditado popular que diz isso, né? Nem tudo que reluz é ouro. O que fazer com isso então? Primeiro, nós somos uma igreja pequena, aqui fica até relativamente fácil. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer é conviver. Convivamos uns com os outros. É dia a dia, é dia após dia, é caminhar juntos em unidade. E nesse caminhar a gente percebe aqui dentro quem é crente e quem não é. Quem tem fé, mas tem uma fé fraca, quem tem fé e realmente tem uma fé forte, daquela de jogar montanha no mar, de derrubar paredão, e quem está aqui só por estar, ouve a palavra, entra por aqui e sai por aqui. Se a gente frequenta a igreja, se a gente convive com os irmãos, a gente aprende isso. Então, meus irmãos, o que eu digo é, conviva. Para compreender, não é para ficar fazendo fofoca da vida do outro. Fulano não é crente, não sei o que, não, é para você orar. Ora por esse que você identifica que não tem fé. Ou que não vive uma fé que declara, né, que mostra, que parece grande coisa, mas que na hora do vamos ver, não é aquilo tudo. Ore por ele. Preciso conviver para compreender se estamos de fato diante de um crente em Jesus ou apenas diante de um bom ator. Aí tem perigo. Aí tem morte na panela. Sujeito chega numa igreja, vê que a igreja tem um grupo jovem legal, bacana, bonito, cheio das moças bonitas, e ele chega lá e ele vai pagar de quê? De pegador? Não, vai dizer, eu sou de Jesus, nasci de novo, e vai cantar no culto, amarradão, eu nasci de novo, e as moças, ai Senhor, é um desse que eu preciso, e elas sonham. E o contrário também, tá, irmãos? O contrário também, chega aquela menina nova na igreja, aquele fuzuê com a rapaziada, o que houve, o que não houve e tal. Não, os mais sábios, vamos analisar. E aí, chora, e levanta a mão, e conhece todos os cânticos, e faz uma série de coisas, está lá na escola bíblica, e você diz, rapaz, você é uma mulher de Deus, para a minha vida, Senhor, me abençoa. Podem ser bons atores e boas atrizes, tem disso por aí. E até para nós aqui que estamos na direção, pastores, a gente tem que ter essa percepção. A pessoa chega, aí diz, pastor, eu faço isso, eu fiz aquilo, eu construí templo, eu joguei bola com os embaixadores do rei, eu ajudei nisso, naquilo, sou o rei da cocada preta, mandei no ministério infantil, sou regente de coral, o que o pastor quiser. Pastor que é pastor mesmo experiente, já olha assim. Amém, meu irmão. Vamos chegando, seja bem-vindo. E analisa, observa, conhece, ouve, vê se as atitudes condizem com as palavras, e assim a gente vai caminhando, porque senão, já dizia o molejão, cilada, 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 cilada. Tem que ter cuidado. Cuidado com os atores, cuidado com os hipócritas, cuidado com os falsos crentes.
Meu irmão, minha irmã, presta atenção na fé fingida. Não aceite imitações. Diga não à pirataria. Amém? Fé não fingida. Segundo lugar aqui que aprendemos com Timóteo. O papel da família foi fundamental para Timóteo. Eu gosto de usar, de vez em quando, a figura dos vasos que vão derramando o seu conteúdo dentro de outros vasos. Então você tem um vaso grande, tem um vaso um pouco menor e outro ainda menor, e você vai derramando o conteúdo desse vaso grande e enche o menor e parte para encher o outro menor ainda. É isso que são os avós em relação aos pais, em relação aos filhos, e foi isso que Eunice e Lloyd fizeram com Timóteo. Derramaram o azeite da unção que receberam. A fé não fingida delas provocou em Timóteo um amor pelas Escrituras e uma fé igualmente não fingida. Isso aqui não se trata de simplesmente aquela coisa que às vezes as pessoas querem mistificar e dizer, não, porque o Senhor falou que Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que são com Ele. Ele abençoa, mas não se trata disso, se trata aqui de cumprimento da palavra. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Se ele olha para você, olha para a palavra e vê que você crê naquilo, que a tua vida condiz com isso aqui, ele vai entender que aquilo ali é parâmetro, e é naquele parâmetro que ele vai. E foi nesse parâmetro que o Timóteo foi. Foi assim com Lloyd, foi assim com Eunice, foi assim com ele. Esse ano, lá no meio do ano, quando eu estava dando aula para alguns dessa turma agora que se formaram, aconteceu de eu estar dando aula e ser aniversário do meu falecido avô, Aurélio. E meu avô era um homem manso, tranquilo. Valia até o hino, calmo, sereno e tranquilo. Esse era o meu avô. Meu avô, homem de Deus. E eu me lembro da palavra que minha mãe trouxe no enterro dele, lá no ano 2000, quando ele morreu. E a minha mãe usava o texto lá de Mateus 11, 28, 29, dizendo, o Senhor Jesus, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E minha mãe, diante do caixão do meu avô, ela dizia, eis aí, um homem manso e humilde de coração. E hoje ele encontrou descanso para a sua alma. Eu não me esqueci. 24 anos se passaram. E essas palavras ficaram gravadas. E se aquelas palavras fossem mentira, talvez eu tivesse rido. Talvez se eu me lembrasse hoje, falando, gente, como minha mãe é cara de pau, falar uma coisa dessa, daquele homem mau daquele jeito. Mas ali, meu irmão, bateu certinho. O testemunho do que eu via na vida dele, com aquilo que ela, como filha dele, também podia testemunhar. E pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, diz a Bíblia, toda palavra será confirmada. Ali estava, verdadeiramente, um homem manso e humilde de coração. E creio que ele está descansando, conforme a promessa do Senhor. E nós? Que testemunho nós vamos dar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos, para os nossos pais, para os nossos colegas de trabalho? Uma fé não fingida precisa ser trabalhada na família. Uma fé não fingida, assim como a fé fingida gera frutos, a fé não fingida
também gera. E o primeiro fruto está na família, como acabamos de ver aqui com Timóteo. O papel da família é fundamental. Eu já adiantei aqui o terceiro ponto. Uma fé não fingida dá frutos. Falamos dos frutos maus aqui, do conhecimento sem fé ou da fé sem conhecimento. Uma fé fingida. Mas creia, meu irmão e minha irmã, para a gente terminar nessa noite, que uma fé não fingida dá frutos. E que frutos? Frutos duradouros. A Bíblia nos ensina muitas coisas sobre a fé. A carta aos Hebreus, que eu já mencionei um pouco mais cedo, ela vai nos brindar com um capítulo inteiro, o capítulo 11 de Hebreus. Ele é uma ode à fé. Ele vai nos falar sobre a fé. E ali vamos aprender, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Os irmãos creem nisso? E tem que crer mesmo, porque está escrito. Se está escrito, nós temos que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu brincava com vocês ainda agora. Diga não à pirataria. Pois é. Você acha que Deus recebe qualquer tipo de fé, se agrada de qualquer tipo de fé, de uma fé fingida, de uma fé cheia... Deus que odeia mentira e falsidade, e que diz que Satanás é o pai da mentira, ele vai se alegrar e aceitar uma fé fingida? De forma alguma. Portanto, podemos dizer com firmeza que esta fé que agrada ao Senhor tem que ser necessariamente uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé não fingida, para agradarmos a Deus. Esse é o primeiro fruto da fé não fingida. Uma fé não fingida agrada a Deus. Também ali, em Hebreus, no capítulo 11, aprendemos, logo no versículo 1, está escrito lá, ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, é o alicerce das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, ou seja, ele é o alicerce sobre o qual construímos aquilo que esperamos um dia conseguir. E a própria fé serve como prova, ela é o documento que prova que aquilo já é nosso, é pela fé. Eu ouvi um amém? Vocês estão acordados aí? A fé, ela é o documento de propriedade, ela é a prova daquilo que não vemos ainda, que ainda não está diante dos nossos olhos. Isso é a fé. Isso é mais um fruto da fé. A fé nos ensina a enxergar o invisível, a crer no impossível, a esperar por aquilo que ninguém poderia esperar. Abraão, 75 anos, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Tá bom, Senhor. Dizer tá bom, Senhor, a princípio, seguir e dizer, opa, vou me dar bem, Deus vai me dar um filho, uma herança, é ótimo. Mas passa um ano, passam 2, passam 10, passam 15, passam 20, passam-se 25 anos. E a fé estava lá. Que foi que cantamos ainda agora? Jesus Cristo, a fé contemplará. Por 25 anos, Abraão efetivamente sustentou a fé. Uma fé não fingida. Ela é sustentada pela própria palavra de Deus. Por isso que uma coisa anda com a outra. É palavra e fé.
Palavra misturada com a fé, como disse ainda agora em Hebreus 4:2. Tem que misturar. Se não misturar, não funciona. Uma fé não fingida é o firme fundamento que materializa o impossível. Esse é o segundo fruto de uma fé não fingida. Meus irmãos, se queremos ver frutos de fé em nossas vidas, precisamos nos alimentar da palavra, ter conhecimento, como Timóteo tinha. Tenha conhecimento, busque conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, busque conhecimento todos os dias. Se alimenta da palavra. Outra coisa que você e eu precisamos fazer: conhecer é bom, praticar aperfeiçoa. Conheça a palavra e pratique a palavra. Conheça a palavra e pratique a palavra. A palavra diz para não mentir. Mas você era um mentiroso quanto mais. E você tem lutado contra a mentira e você ainda se pega mentindo. E o que é que você vai fazer com isso? De duas uma. Ou você vai cair no cinismo de conhecer a palavra e saber que o crente não deve mentir, e deixar para lá e continuar mentindo assim mesmo, porque você não consegue mudar. Ou você vai se submeter a Deus e se comprometer hoje e amanhã e todos os dias: Senhor, eu não quero mais mentir. Eu vou ser tentado, eu vou ser tentada, mas eu quero mudar. Para citar um exemplo de tantos que poderíamos estar dando aqui nessa noite, temos que praticar o que lemos. Quem não se alimenta da palavra não alimenta a sua fé. Vai basear a sua fé no quê? Se você não se alimenta da palavra. E quem não pratica a palavra que está lendo, está vivendo uma fé fingida. Que nessa noite, eu e você e cada um de nós possamos sair daqui tendo estas coisas em mente e crendo, e que o Senhor nos aumente a fé, e que nós possamos colocar a nossa fé na balança e dizer: Senhor, a fé que eu tenho é essa aqui, é essa gotinha aqui que eu tenho, e eu não quero que ela seja fingida. Por favor, me ajuda, me fortalece pela Tua palavra. Eu vou me comprometer a ler a palavra, eu vou me comprometer a me submeter à palavra. Eu preciso que o Senhor me ajude a não ser um hipócrita, a não ser um cínico, a não ser um fingido, a não ser um ator, uma atriz, na minha vida, na minha família e na casa de Deus. Quero ter uma vida como a de Timóteo, como a de sua mãe Eunice, como a da sua avó Lloyd, em que habitou uma fé não fingida, para que eu possa agradar ao Senhor. Vamos orar? Senhor, eis aí a Tua palavra ministrada. Obrigado por essa Tua palavra eterna, maravilhosa, que mexe com o nosso coração e que ela possa fazer morada em nós, e que essa semente frutifique a 30, 60, 100 por um, em cada um de nós que estamos aqui, e também naqueles que porventura nos assistem pela internet. Que o Senhor use a Tua palavra nessa noite, a começar em mim e também em cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor.